Como a Carol falou, né, o meu trabalho está intitulado O que comemos excluídos, os diferentes sentidos da comida oferecida para a população em situação de rua. Né? Esse trabalho, eu vou apresentar para vocês um pedacinho da minha dissertação de mestrado, né, realizada aqui na UERJ, no Instituto de Nutrição, né, no programa de pós-graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde. Foi defendida no meio do ano passado, né, a minha dissertação, e realizada dentro do Néctar também, né, do Núcleo de Estudos sobre Alimentação e Cultura, sobre a orientação da Shirley, professora Shirley Donizete Prado, e do professor Francisco Romão. Esse trabalho foi feito com financiamento da CAPES. E aí a gente vai trazer, na verdade, assim, bem, porque em 15 minutos, né, conseguir resumir em 15 minutos tudo que você estudou no mestrado é um feito. Então, assim, eu vou só trazer algumas das discussões que a gente fez, assim, na época, e depois no debate acho que a gente pode, se ficar alguma dúvida, alguma coisa, a gente pode desenvolver, né, melhor a ideia. Mas, na verdade, a ideia da construção desse trabalho, né, surge a partir da minha inserção em três espaços distintos de atuação. Né. A primeira, eu sou psicóloga, apesar de ter sido feito no Instituto de Nutrição, né, eu sou psicóloga e trabalhei com população em situação de rua já, né, durante a minha trajetória profissional, mas isso lá bem no início da minha carreira. E aí depois eu volto a ficar mais perto do tema, quando eu começo a fazer distribuição de comida de quentinha para a população em situação de rua, vinculada a uma instituição religiosa. Mas aí o meu lado psicóloga não me larga, porque é isso, e eu começo a ficar extremamente incomodada com aquela situação, principalmente porque N mil demandas surgem, você não tem como responder, e você está numa ação extremamente assistencialista, né? Você não está trabalhando mesmo na questão do direito, né? Que seja aí naquele momento a alimentação daquela população, né? Então eu fui procurar outros espaços para poder entender um pouco dessa problemática e fui para o Fórum de População em Situação de Rua. E aí, depois do fórum, eu cheguei no Conselho Regional de Psicologia, e aí esses três espaços foram um pano de fundo para a construção do meu objeto, né, de estudo, que foram, né, quais são os sentidos da comida distribuída para a população em situação de rua. Estar nesses espaços me possibilitou ver que existem diversos atores que estão envolvidos dentro do campo da alimentação da população em situação de rua, e que cada ator desse, ele atribui um determinado sentido, né, àquela comida que ela é oferecida. O trabalho, né, ele foi um trabalho teórico, metodológico, ele foi, né, nosso percurso, ele foi uma pesquisa documental, então a gente se baseou em documentos da internet, em sites das instituições, né, e organizações, religiosas ou não, que faziam atendimento à população em situação de rua, bem como cartilhas, né, de direitos humanos relacionadas à temática, e reportagens, enfim, disponíveis na internet, né, sobre essa temática. A gente fez análise dos dados. Como eu sou da psicologia, nós trouxemos, então, um pouco do referencial teórico-metodológico da psicologia social. Então, a gente trabalhou com Foucault, a gente trabalhou com Deleuze, com Guattari, né, Ronick. A gente tem alguns pressupostos que foram pontapé inicial do nosso trabalho. Enfim, que primeiro, né, que é relacionado à comida. A gente trabalha com o conceito de comida, que está relacionado à questão, né, do alimento. A gente entende comida como um alimento simbolizado. A nutrição trabalha prioritariamente com a noção de alimento e nutriente, entendendo o nutriente, aquele alimento, aquela substância que é substância desprovida de significado, que tem o objetivo de carregar os nutrientes para o nosso organismo, ser a substância que tem os nutrientes necessários para o nosso organismo. E a gente trabalhou com essa perspectiva da comida, e aí a gente trabalhou também nessa perspectiva que é a construção dos sentidos dados e dos sujeitos que estão, né,
dos sentidos da comida dada, né, para a população em situação de rua, ele nada mais é que é construído a partir dessas lógicas que regem, né, a nossa sociedade. Lógicas que produzem sujeitos e lógicas que produzem sentidos e significados daquela comida. E aí a análise dos dados que a gente fez foi a partir do intervencionismo simbólico, que vai tentar entender, né, como está ali descrito, que a sua teoria, né, se traduz na microanálise das interações, ações e reações entre os indivíduos em uma dada realidade. Focaliza sua atenção para os sentidos que as coisas têm para o indivíduo, ressaltando que esse sentido surge do processo de interação entre as pessoas. E aí, assim, a partir, né, dos sites, cartilhas, reportagens, né, da internet, a partir, então, né, a gente e das etnografias, a gente também pegou, porque a gente não foi diretamente a campo, né, estar junto com eles. Então, a gente pegou algumas etnografias que são clássicas, né, para poder também tentar entender um pouco, né, desse cenário. Assim. Mas antes, acho que é interessante a gente definir um pouco o que é população em situação de rua e o que a gente chamou, né, de população em situação de rua. A gente utiliza o conceito que é mais utilizado hoje, né, traz a definição, né, que população em situação de rua é um público heterogêneo que tem seus vínculos familiares ou comunitários interrompidos e que fazem uso da rua como moradia, seja provisória ou de forma permanente. Ou também se utilizam de abrigos, albergues ou algumas instituições, né, como espaços de moradia permanentes ou provisórios. E aí é só interessante trazer, né, a gente tem hoje um quantitativo muito grande de pessoas em situações de rua, né, e a gente vê aí cada vez mais aumentando, que o fenômeno da população em situação de rua ele é um fenômeno extremamente antigo, ele não é um fenômeno novo, ele está atrelado aí já lá na Revolução Industrial e Agrícola, na formação, né, das grandes cidades. Aqui no Brasil, a gente tem um aumento muito grande com a abolição. No Brasil, a população de rua ela tem cor, ela é negra, majoritariamente, e majoritariamente são homens negros em idade produtiva. Então, está ali entre 20 e 44, 45 anos, em sua maioria. Também temos um quantitativo de mulheres em situação de rua, que é menor, mas quando a mulher está em situação de rua, ela é uma situação muito mais degradante do que o homem em situação de rua. Seja pela onde ela se encontra, seja pelos próprios equipamentos que a gente tem, tanto no equipamento de saúde como na assistência. Você vê aí que é muito... Quando é uma coisa relacionada à mulher, é muito pior e muito mais degradante. Você vai na ala feminina de um hospital psiquiátrico público, por exemplo, é um espaço muito pior em termos de espaço físico do que a da masculina. Isso é um dado que a gente já tem. E aí, assim... Então, é esse público que a gente está chamando de população em situação de rua, que tem uma marca muito grande, que é a marca da exclusão social, né? Que também é um outro conceito que a gente trabalhou, que não vai dar tempo da gente aprofundar agora. Mas, enfim, a comida, né? Então, a partir das etnografias estudadas, né? A comida, ela é o item básico que mais a população em situação de rua tem acesso. Então, as pessoas que fizeram as autoras que fizeram as etnografias, que é a Escorel, né, e a Simone Frangella, da USP, da Unicamp, elas colocam, né, que fome não é um problema e de comida não falta, é relativamente comum entre as pessoas em situação de rua. E aí, muito, elas relacionam... Não que elas não passam fome, tá, gente? Ou não que elas não... Enfim, quem é muito novo na rua passa fome, porque não conhece ainda o circuito, né? Aonde que eles conseguem, né, estar, ou onde que eles conseguem conseguir o alimento. Mas... de todas as necessidades básicas principais, a comida é o que eles mais têm acesso. E a comida, que é muito interessante isso, que ela vai construir
a toda a rotina da rua enquanto eles estão naquele espaço. Então, eles sabem aonde que eles têm que estar, na hora que eles têm que estar, ou com quem eles têm que conversar para poder conseguir aquela comida, seja dono de restaurante, seja a xepa da feira, seja as instituições que fazem a distribuição de comida nos seus espaços físicos ou que vão na própria rua. Quando a gente estava distribuindo comida, a gente tinha... e aqui está um exemplo, né, assim, de como que eles conseguem, como é que eles cozinham. Eles dizem que tem a coisa chamada da prática da viração, que é eles se virarem para conseguir o alimento, seja para poder cozinhar, seja para poder comida pronta. E aí isso está relacionado à relação deles com os restaurantes, todos pela cidade. Então, eles conseguem pegar comida em restaurante, quando eles têm já um espaço, né, estabelecido, assim, né, de vínculo, de construção de vínculo, porque eles reconstroem os vínculos deles na rua, a partir dos espaços onde eles estão. Enfim, ou xepa, ou até mesmo comprar, né? Porque a gente acha, dentro do nosso entendimento, muito do nosso preconceito, que eles não trabalham, mas eles trabalham. Não num vínculo formal de trabalho, mas eles catam material reciclado, eles compram o alimento deles e eles cozinham nas ruas. Então, comida de latão é muito comum. Eles pegam lata de tinta e usam isso em fogareiro para poder conseguir cozinhar o alimento deles. Lata de tinta, balde, aí vocês conseguem ver, né? Ali eles fazendo a alimentação deles na rua. Mas o alimento ele é central na construção das relações deles e na construção dos trajetos que eles fazem. E aí, muito, a Escorel principalmente coloca que muito disso se dá através... Vou ser rápida, já são 11 minutos. Isso se dá muito pelo que ela chama de rede de sobrevivência, que são essas instituições religiosas ou não que fazem essa distribuição de comida para a população em situação de rua, né? E aí, pensando mais ou menos nos sentidos que a comida produz a partir dessas redes de sobrevivência, a comida ela vai assumir um caráter divino, né? Devido aos atos sacros e ritos religiosos que envolvem um processo de preparo, cocção e distribuição. Quando a gente fala em instituição religiosa, a gente tem algumas instituições que fazem, né, todo o trabalho, né, ligada a cânticos e orações, enfim. Então, eles acreditam mesmo que aquele alimento ele está ali imbuído dessas energias e que eles vão servir não só para o corpo físico, mas também para a alma, né? Assim, que eles entendem. E aí a pessoa, então, a comida ela está ungida no seu preparo e ela é ungida na hora que ela está sendo distribuída para todos. Assim. A comida tem uma relação estreita com a noção de caridade e piedade, mas ela é uma caridade seletiva. Muito da motivação das pessoas que estão nessas instituições religiosas é porque elas olham dentro dessa noção da piedade, né? Que essa noção cristã de piedade está relacionado, né, a esse entendimento do outro como irmão e a meu dever cristão pela caridade, né, de ajudá-los, mas é uma caridade seletiva porque muitos deles precisam ter determinados códigos de conduta para poder conseguir acessar aquilo. Então, tem instituições que fazem fila e você precisa de uma determinada, tem instituições que você precisa, né, passar por determinadas coisas. Então, por exemplo, você precisa rezar para poder conseguir o suco e para poder... E eles sabem exatamente o que eles precisam fazer, assumindo aquele código de conduta. Né? A comida como meio de salvação moral e aperfeiçoação moral, um papel evangelizador, e aí também relacionado com todos os cultos que são ofertados junto com a comida, e a perfeição moral não só daquele que está recebendo, mas também pelo meu papel cristão, é assim que eu vou conseguir o meu lugarzinho no céu. Então, eu vou me aperfeiçoar moralmente a partir daquele ato. O papel civilizatório e disciplinador transmite os preceitos de verdade, de valor, veículo de controle. A gente fala, né, a gente usando Foucault e falando da coisa, né, de tornar os corpos dóceis e úteis, como que aquela ação também teria um pouco desse viés, né, de deixar os corpos dóceis e úteis para o trabalho. E aí relacionada, tem muitas instituições
instituições que fazem essa ação relacionada à questão da dignidade, do devolver a dignidade, né, para o outro. Enfim, e aí a gente também faz uma pequena análise dessa palavra dignidade, e a gente entende que teve uma captura do conceito de dignidade, porque o conceito de dignidade está ligado, né, à noção do Kant de dignidade. Ele é um conceito que já vem sofrendo transformações a partir ao longo do tempo, e hoje, né, e o princípio da dignidade humana está ligado com essa noção de Kant, que nós somos dignos porque nós temos racionalidade, e por sermos dignos, por serem seres racionais, nós não podemos ser fim. Nós somos fim em si mesmo, não podemos ser meio para chegar a um determinado fim. E só que tem um outro autor dizendo que o nome dele é Barzotto, que vai dizer que muitas das vezes a gente emprega o conceito de dignidade, essa noção de humano dentro do conceito da dignidade humana está relacionado com a nossa própria concepção de humano. Eu estou terminando. E aí a gente vê também isso, que essas instituições, quando ligam essa noção de dignidade, né, por exemplo, você é digno se você vier no meu restaurante comer comida gourmet, como a gente vai aparecer ali. Ou você é digno quando a gente te dá banho. Eles fazem sempre essa relação com asepsia ou com determinada outra coisa. Você tá impondo a sua noção de dignidade, né, para o outro. E aí a gente tem algumas fotos, né, que a gente coletou na internet a partir desses trabalhos. Aqui você pode ver, né, a comida sendo rezada antes de ser distribuída, né, e aí todos os atos sacros relacionados. Todo trabalho que você tem com a população de rua, você tem que dar comida, e as instituições religiosas têm, né, essa relação, assim. E aí aqui também a coisa, né, esse não é uma instituição religiosa, esse é o relacionado do TT Burger. O dono do TT Burger faz uma ação chamada Multitirão, né, e que ele distribui hambúrguer junto com outras ações, corte de cabelo, etc. e tal. Eles vão de 3 em 3 meses. E aí ele coloca, né, que ali, o movimento tem um impacto transformador maior nos voluntários do que nas pessoas que estão em situação de rua. E é falando daquela coisa do meu próprio aperfeiçoamento pela ação, muito mais por mim, né, enfim, do que relacionado ao outro. E aí esse é o refeito, tá vendo? Aí que a ação deles de distribuir hambúrguer e cortar comida, né? Esse daqui é o refeitório Gastromotiva, né, que é um espaço que faz comida, né? Ele pega os excedentes de restaurante, e aí ele é um restaurante escola, e à noite ele oferece comida para a população em situação de rua, mas tem determinadas regras. Não você, morador de rua, não pode chegar lá e bater na porta, você tem que estar institucionalizado. E aí é isso, né? E aí o mote deles é comida, cultura e dignidade. E aí, fazendo essa relação com a dignidade, para você ser digno, você precisa estar institucionalizado e limpo, porque você não... E aí comer comida gourmet. Essa que é a noção de dignidade deles, enfim. E aí é isso, os discursos religiosos formam os estigmas de coitado, e a ação de distribuição de comida se torna uma consequência desse fato. A comida atua como força agregadora, produzindo trocas simbólicas entre os sujeitos envolvidos. Isso nos leva à reflexão, né, sobre o ato de distribuir o alimento como uma ferramenta no combate à violência que a indiferença e a invisibilidade produzem no nível simbólico, da fome que não é física, mas sim da fome de existência. E essas ações produzem subjetividades assujeitadas aos interesses dominantes. Como efeito disso, produz-se violência simbólica, visto que a classe / atores que hierarquicamente ocupam uma posição de vantagem no campo estudado impõe-se a cultura aos demais integrantes daquele campo. Acho que é isso, gente. Algumas referências. Obrigada.